olha pra mim. Olha, mas sem esse olhar de pena. Sem essas 1000 suposições que eu sei que estão passando na sua cabeça. Porque o que eu carrego em mim não são só fragilidades. São lutas moldadas em ossos, fé, suor e cicatrizes que ninguém vê. Eu sei que pra você o mundo é largo, leve, automático. Mas pra mim? Pra mim, cada degrau é geografia, cada rua é um cálculo, cada porta é um enigma. Antes mesmo de dar o próximo passo, eu preciso aprender a decifrar o chão. Antes de chegar aonde eu quero chegar, eu preciso sempre ter que provar que eu consigo, que eu posso chegar. Aliás, provar virou um verbo repetido demais na minha vida. Quando se há uma pessoa com deficiência, esse verbo ganha passos extras que o mundo nem sequer percebe. Porque a gente precisa provar o tempo todo o que deveria ser óbvio. Que nós podemos ser excelentes profissionais, que nós podemos ser adultos responsáveis e funcionais. Que nós não nos colocamos em risco só porque buscamos independência e mobilidade. E que nós podemos ser excelentes mães, excelentes pais. Todos os dias nós precisamos provar para familiares, para profissionais, para amigos, para estranhos, para nós mesmos e até para o próprio sistema que nós conseguimos sim. E não só conseguimos. Nós fazemos com excelência, com coragem, com presença, mesmo quando duvidam do que somos capazes. Antes mesmo de nos permitirem tentar. Eu ouço o tempo inteiro frases bonitinhas, disfarçadas de bondade, como, nós somos todos iguais. Não, nós não somos iguais. Você me chama de inspiração e eu não pedi esse pedestal. Eu queria, às vezes, poder ser banal, poder ir e vir sem ser manchete, sem ser um exemplo de superação. Eu não quero ser exemplo de pessoa mais guerreira do mundo. Eu só quero poder fazer parte dele. Me disseram a vida inteira que eu só precisava correr mais, tentar mais, me adaptar mais. Mas vem cá. Por que eu tenho que ser uma ginasta emocional para poder caber numa estrutura que nem sempre foi feita e planejada e pensada em mim? Eu não quero me diminuir para poder caber. Eu só quero existir assim como eu sou, inteira. Existir sem ter que lidar com comentários de pena a cada esquina que eu passo. Existir sem ter que explicar que um corrimão muda o meu dia. Que uma audiodescrição me devolve o prazer de poder acompanhar e entender um filme. Que uma rua nivelada significa autonomia e não luxo. Você acha exagero? Então vem! Anda no meu passo um dia só que seja. Sente essa urgência que eu sinto todos os dias de não tropeçar, de não poder errar, de não querer incomodar ninguém para ter que fazer tudo por mim ou ter que me acompanhar em todos os lugares que eu preciso ir. Você percebe quando o mundo te reconhece sem que você faça esforço nenhum, enquanto eu preciso negociar a minha presença todas as vezes simplesmente para poder entrar e pertencer? Eu não quero igualdade. Igualdade me faz ser como você. Equidade? A equidade me reconhece como eu sou. Quando o mundo entende isso, eu deixo de ser obstáculo, metáfora, frase motivacional e passo, enfim, a ser o que eu sempre fui. Gente, cidadã, corpo legítimo, voz que ocupa lugar. Eu não vim para inspirar. Eu não vim para ser exemplo de superação. Eu não vim para que você me admire. Eu vim para permanecer, para existir. Existir com a mesma dignidade que você recebe todos os dias sem sequer notar. Não me ofereça aplausos, me ofereça acesso. E talvez aí então, só então,
você entenderá que o que eu busco não é caridade, nem piedade, nem palco ou vitrine. O que eu busco tem nome. Um nome simples, mas com peso de revolução. Equidade. E é justamente por tudo o que os meus olhos já não alcançam mais, e por tudo o que o mundo insiste em não enxergar, que existe o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência Visual. Um dia que não veio para romantizar escuridões, nem para transformar cegueiras em espetáculos de superações. É um dia que nasceu porque os semáforos ainda não falam com a gente a cada cruzamento. Porque as calçadas ainda não nos avisam todas as vezes que elas quebram. Porque nem todos os livros já chegam nas nossas mãos em formatos de braille ou em áudio. Porque as telas, nem todas, já conversam com os nossos leitores de voz. E especialmente porque o olhar do outro ainda hesita entre pena e dúvida quando nos vê. Nesse dia da luta da pessoa com deficiência visual, nós não celebramos o ver, nós celebramos o viver, apesar do que o mundo se nega a enxergar. É uma data que rasga o silêncio para nos lembrar que bengalas não são símbolos de fragilidade, e sim uma extensão de liberdade, que audiodescrição não é luxo, é direito. Que contraste, letra ampliada, iluminação adequada não são ajustes, são pontes. O Dia da Luta da Pessoa com Deficiência Visual é um convite, mas é também um alerta. O convite para que o mundo aprenda novas formas de nos perceber. E um alerta de que a ignorância não pode mais ser usada como desculpa. Porque os nossos olhos podem até não registrarem nitidamente os contornos das coisas, mas a nossa visão de mundo é inteira. Uma visão que escuta, uma visão que toca, que sente, que constrói presença, mesmo nas entrelinhas da luz. Esse dia existe não para que nos vejam como exceções, mas para que finalmente compreendam que a acessibilidade não é um gesto gentil, é um direito. Que a autonomia não nasce da força do indivíduo, mas da responsabilidade coletiva de garantir as condições reais e necessárias das pessoas de irem e vir, ler e viver, sentir e, principalmente, pertencer. E enquanto se desistir, continuaremos aqui anunciando ao mundo que nós não buscamos a igualdade que apaga diferenças, mas a equidade que nos devolve a dignidade. Porque enxergar não é ter olhos, é ter mundo. E lutar, para nós, é fazer com que cada porta, cada rua, cada tela, cada voz, cada um reconheça que nós também somos parte do todo. O Dia da Luta da Pessoa com Deficiência Visual não pede as pausas, pede atitudes. E pede, sobretudo, que ninguém nunca mais nos confunda e nem confundam as nossas lutas. Nós não lutamos para sermos iguais. Lutamos para sermos respeitados nas formas singulares com que viemos ao mundo. Porque a luz não mora nos nossos olhos. Mora nos nossos direitos de caminhar, existir e pertencer, sem que ninguém nos diga que a nossa forma de ver vale menos do que as deles. Para você que não tem deficiência visual, você é muito bem-vindo na nossa luta. Você não precisa não enxergar para poder participar dela. E para você que, assim como eu, também tem uma deficiência visual, parabéns pelo seu dia. Parabéns por nunca ter desistido das suas lutas. Parabéns por não ter deixado se convencer de que você é fraco ou que vale menos. E eu te digo mais. Você pode tudo. Tudo. Eu tenho fé que um dia, esse dia 13 de dezembro,
não será mais reconhecido como o dia da luta da pessoa com deficiência visual, porque nós não teremos mais pelo que lutar. Nós viveremos num mundo ideal, onde nossos direitos serão respeitados, onde haverá acessibilidade e inclusão na prática, não somente na teoria, onde não haverá capacitismo e todas as pessoas compreendam que nós somos partes pertencentes e tão importantes como quaisquer outros nesse mundo. Feliz Dia da Luta da Pessoa com Deficiência Visual. Até mais, pessoal!